Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia todas as segunda, quarta e sexta, às 10 horas, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Vamos fazer uma leitura hoje no livro de Apocalipse, capítulo 1 e versículo de número 3, que diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Quero refletir, meu amado irmão e irmã, sobre o seguinte tema nessa manhã: a importância da palavra de Deus na vida do cristão. Apocalipse quer dizer revelação. João teve revelações da parte de Deus quando ele estava preso na ilha de Patmos. Era um domingo, chamado Dia do Senhor. Dia do Senhor porque Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. Pois foi nesse dia que João foi arrebatado em espírito. E ele teve revelações. E ele teve visões da parte de Deus. E nós vamos aprender com o nosso irmão agora sobre a importância da palavra de Deus, que se dá em 3 dimensões: a importância de ler, a importância de ouvir e a importância de guardar a santa palavra de Deus. Vamos fundamentar biblicamente a importância de ler as Escrituras. O Salmo de número 119, versículo 105 diz assim, a santa palavra de Deus: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu aprendo quando eu leio este versículo, quando eu leio esta palavra, Deus está dizendo para mim: procure pautar a sua vida na santa palavra de Deus. A proporção que eu vou lendo as Escrituras, me familiarizando mais com a palavra de Deus, cada dia mais a minha caminhada fica atrelada e presa aos ensinamentos da santa palavra de Deus. Jesus não foi bem aceito pelos judeus e as suas pregações eram sempre questionadas pela sua audiência. Ele chegou ao ponto de chamar a atenção dos discípulos e das pessoas que acompanhavam Jesus. Ele disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem mesmo o poder de Deus. Esse foi o motivo maior porque os judeus chegaram a pedir a crucificação de Jesus, por não ter um conhecimento prévio das Escrituras e nem tampouco levar em conta o poder de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quer conhecer mais sobre Deus? Quer saber mais sobre a sua existência, sobre o seu poder, sobre as doutrinas mais profundas do cristianismo? Se aventure à leitura da Santa Palavra de Deus, porque é nela que você encontrará resposta para as suas inquietações e para as suas dúvidas. O Salmo 1 diz assim, versículo 2, o meu prazer está na lei do Senhor e nela eu medito dia e noite. Meus amados irmãos e irmãs, quantas pessoas não têm o mínimo prazer na leitura da palavra de Deus, né? Acorda, trabalha, anoitece, amanhece e não pega muitas vezes na Bíblia Sagrada. Nós somos cristãos convocados a ler a santa palavra de Deus diariamente. É preciso ter um plano de leitura diária da santa palavra de Deus, ter momentos devocionais para leitura, para oração e comunhão com o nosso Deus. Desafiemos a nós mesmos esse tipo de expediente. Vamos ler sempre a palavra de Deus. Segundo lugar, a importância da palavra de Deus na vida de todos nós cristãos. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus. Todas as cartas enviadas por João às 7 igrejas da Ásia Menor, ela se encerra com uma recomendação da parte de Deus, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O apóstolo Paulo, falando sobre a responsabilidade da igreja na evangelização dos perdidos, ele fala nos seguintes termos, em Romanos 10, versículo 13 e versículo 14. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele diz, ele levanta uma tese para os cristãos, dizendo: como crerão naquele de quem nada se ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue a palavra de Deus? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a santa palavra de Deus. Por que ouvir a voz de Deus?
Porque é importante ouvir a voz de Deus. É importante demais. No Salmo de número 29, versículo 3 até o versículo 5 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. É gostoso ouvir a voz de Deus. Às vezes ouvimos a voz de tantas pessoas, cremos na voz de tantas pessoas, mas ouvir a voz de Deus faz toda a diferença. À medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus e crendo na sua palavra, temos mais ânimo para viver, nós temos mais fé e a nossa espiritualidade cresce diariamente ao ouvirmos a santa palavra de Deus. Quando eu falo em ouvir a santa palavra de Deus, eu lembro do profeta Samuel, que apenas com 12 anos de idade, mais ou menos, Deus o chamara para o sacerdócio. A Bíblia registra no capítulo 2 de 1 Samuel que ele estava na sua câmara de dormir, estava no seu quarto, deitado. E à alta hora da noite, Deus fala com Samuel: Samuel, Samuel. E ele entendeu que era Eli, o sacerdote, que havia lhe chamado. Foi até Eli e disse: Eli, você me chamou? Ele disse: não, meu filho, eu não lhe chamei. E Samuel foi, recolheu-se e foi dormir outra vez. E Deus falou: Samuel, Samuel. Ele foi e falou: Eli, você me chamou? Ele disse: eu não lhe chamei. E ele orientou a Samuel como é a maneira que a gente deve ouvir a voz de Deus. Ele disse: filho, na hora que Deus falar Samuel, Samuel, você diz assim: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Que tenhamos esse coração de Samuel sempre disposto, todas as vezes que o Espírito Santo tocar o nosso coração e a nossa mente, que digamos para Deus assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Terceiro lugar, a importância da palavra de Deus para nós cristãos. Bem-aventurados que guardam a palavra do Senhor. O Salmo 119, versículo 11 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quanto mais conhecimento da palavra nós temos, menos possibilidade nós temos de pecar. Por quê? Porque a palavra nos corrige, a palavra é nosso norte, é a nossa bússola, é ela que nos orienta diariamente. Todas as vezes que somos assediados por Satanás e pelo o pecado que não nos deixa em paz, a palavra que eu li, a palavra que eu ouvi, a palavra que eu estou guardando no coração, ela é tão forte que ela reage contra as forças espirituais do mal, me livrando daquelas tentações. Esse é o poder de guardar a palavra no coração. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Existem 3 maneiras da gente guardar a palavra de Deus no coração. São 3 tipos de leitura que nós precisamos fazer para guardar, para memorizar a palavra de Deus no coração. Existem 3 tipos de leitura. Primeiro, a leitura difusa. O que é a leitura difusa? É aquela que eu pego o Salmo de número 1, por exemplo, faço uma leitura a queima-roupa, faço uma oração e vou embora para o trabalho. Daí encerrei minha leitura. Chama-se leitura superficial, difusa. A segunda leitura é a leitura analítica. O que é a leitura analítica? É aquela que eu leio o Salmo primeiro, com mais vagar, e vou analisando algumas palavras. Tem palavras que eu não compreendo, eu não entendo. Então eu vou pedir recurso a um dicionário de teologia ou um dicionário comum. Chama-se a leitura analítica. E a terceira leitura que me leva a guardar a palavra de Deus no coração é a leitura sintética. O que é a leitura sintética? É aquela que vem da leitura difusa, da leitura analítica e que no final eu tenho um poder de resumo, de falar com as minhas próprias palavras o que eu aprendi na leitura difusa e na leitura analítica. São 3 tipos de leitura que ajuda demais, meu amado irmão, a você ter uma compreensão maior da vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. E João, falando para as 7 igrejas da Ásia Menor, ele nos mostra aqui o segredo da felicidade. Bem-aventurado, serão muito felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a santa palavra de Deus. Que possamos reagir dessa forma diariamente, lendo, ouvindo e guardando a palavra de Deus. Se fizermos assim, meus amados irmãos e irmãs, seremos cristãos vitoriosos e abençoados pelo nosso Deus. Até quarta-feira, se Deus quiser, às 10 horas da manhã. Cartas de Deus. Espero você. Que Deus
nos abençoe. Amém.